Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz esteja convosco mais uma vez. Irmão Antônio, Pastor Maravilha, trazendo uma saudação aos amados irmãos do YouTube, aí das redes sociais. Eu estou com uma pequena mensagem aqui para falar sobre o sermão profético, o princípio das dores, que está no livro de Matitiarro, que chamamos de Mateus, e algo muito interessante para nós aprendermos aqui da parte do Pai, o nosso Salvador. Matitiarro, Mateus capítulo 24, diz algo muito lindo e interessante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Observando esse texto, a gente vai analisando que Jesus estava em uma caminhada e os discípulos ali aproximando-se dele foram para lhe mostrar a beleza que o templo lhe apresentava, que o templo tinha, o templo de Salomão lá em Jerusalém. E dentre isso, os discípulos foram ter com o mestre e ali começaram a falar da beleza. Trazendo para o conhecimento da luz do Evangelho, a gente vê que a idolatria começou a reinar na vida daquele povo. E através dessa idolatria, o povo começaram a se afastar do eterno pelas luxúrias, pela beleza que o templo lhe apresentava. E trazendo para o nosso conhecimento, acredito que tem muitas outras pessoas que já sabem desse episódio. E quando de repente Jesus de Nazaré, ele fala para os discípulos que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derrubado. O interessante, amados irmãos, que esse episódio aconteceu lá em Jerusalém com os discípulos de Jesus, de Yahushua, né? E nós sabemos que a promessa foi feita para eles e não para nós, até porque nós não era nem nascido na época de Jesus, né? Então a gente vai entendendo o seguinte, o verso 3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo nós, quando serão essas coisas? E que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo? Jesus já estava ali. Os discípulos estavam perguntando para ele que sinal seria o da sua vinda, se ele já estava ali, e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acutelai-vos, que ninguém vos engane. Um alerta, uma abertura de conhecimento para nós nos nossos dias de hoje, que aquela palavra não era para nós, era para os discípulos, e foi com os discípulos. Jesus já estava ali, então Jesus já tinha vindo. E agora a pergunta dos discípulos em particular, qual era o sinal da vinda de Jesus? Que Jesus que ia vir se ele já estava ali. E ele diz: acutelai-vos dos falsos profetas, e cuidado para que ninguém vos engane. Então é necessário que a gente comece a buscar o conhecimento da palavra, para a gente não ficar aí perdido. Porque no meu entendimento, que eu já estou começando a entender a escrita, Jesus já tinha feito a promessa que já tinha vindo. E ele prometeu para nós que não deixaria nós órfãos, mas nós receberia o Espírito Santo. E é esse que vai nos conduzir, e é esse que vai nos guiar, e é esse que vai nos revelar aquilo que o homem
oculta de nós. O Espírito Santo da verdade, ele vai mostrar para nós, ele vai revelar para nós, e agora nós pode entender que ele já não vem mais. Ele já veio, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, e ele já não vem mais, porque dele já veio o Espírito Consolador. Como está escrito lá em João, quando o Espírito da verdade vos vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós temos que buscar esse conhecimento da parte do Pai, para que possamos entender como será o arrebatamento da igreja, que não é o templo. É nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, no que eu estou começando a entender, é que ele não vem mais, mas nós é que iremos ao encontro dele. Porque, segundo o que a palavra de João vai mostrando para nós, é aquilo que ele disse: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai agora nos conduzindo, nos convencendo do pecado, mostrando para nós o que é que temos que fazer para agradar o Eterno. Então nós sabemos que as coisas que o Eterno preparou para nós já não vai ser mais entregue da forma que nós pensávamos que ia ser. Que nem João está escrito, capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos não teria dito. Quem é a casa do Pai? Nós somos a casa do Pai. Nós somos a morada de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Ou você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Está lá no livro de Coríntios. Não sabemos que somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós? Então, nós já temos o Espírito de Deus e nós já fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, fomos lavados e remidos e já fomos salvos no sangue do Cordeiro. Agora, nós temos que manter a fidelidade ao Pai, a sinceridade na palavra, no trato, no cumprimento da palavra, porque a lei e os profetas acabam em João. E nós não temos mais que viver lei e profecia. Temos que viver a graça de Cristo, que foi derramada por nós. Como disse o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Então nós temos a graça de Cristo. Então nós estamos esperando o momento em que ele vai nos chamar. O arrebatamento não é mais literal. O arrebatamento agora é particular. Não é mais coletivo. O arrebatamento não é mais coletivo. Todo mundo junto, que nem a gente vê nos filmes aí apresentando aquela fantasia. Não é mais assim. O arrebatamento é individual. Não é da forma que nós assistimos e da forma que os pastores conduz e diz para o seu povo. Segundo o que eu estou lendo, o que eu estou entendendo, é que o arrebatamento é individual. E os irmãos precisam saber disso. Nós temos que se desapegar da liderança humana e nós precisamos buscar o conhecimento da palavra do Pai. Conhecimento esse que ele mesmo disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que buscar esse conhecimento do Pai para que juntos possamos ter a liberdade de servi-lo em espírito e em verdade. Eu deixo a minha saudação a todos do YouTube. Dê o seu joinha, dê o seu link aí, para que a gente venha crescendo. E eu vou preparar um estudo para nós estar buscando o conhecimento da palavra do Pai. E o próximo estudo vai vir com muito mais relatos e com mais provas dentro da palavra do Pai, que nós fomos enganados todo esse tempo, mas a luz do Evangelho brilhou sobre a minha mente e eu estou com a mente iluminada pelo poder do Pai e pela graça de Cristo, que nos separou do pecado, livrou das coisas do mundo e estamos diante do Pai com toda a nossa sinceridade. Fica todos na paz e que a graça de Cristo permaneça em vossos corações e até o próximo vídeo, em nome de Yahushua, o nosso Mestre.